Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira aula, tá? Quem já assistiu aí a primeira parte da aula do ECA seria a segunda, né? Mas essa aqui oficialmente vai ser nossa primeira aula, porque a gente vai ter uma sequência aí dos conteúdos que conversam um com o outro. Então, a gente vai voltar para o ECA depois. Então, a gente vai iniciar aí, né, com a resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010, que é uma resolução que vai aí trazer para a gente os princípios do ensino fundamental de nono ano, né? Vai trazer todas as orientações que regem aí o ensino fundamental de nono anos, de 9 anos. Então, quem aqui já me conhece, né, sabe que eu chamo Hanna, quem assistiu aí a aula do ECA, sou pedagoga, mestre em educação, estou cursando doutorado, né, e sou especialista em educação básica na rede estadual de Minas Gerais, aqui em Ribeirão das Neves, né? Então, vamos lá. Eu vou explicar como que a gente vai dividir a aula de hoje, tendo em vista que essa resolução ela é bem grande, né? Então, a gente vai fazer ela em duas partes, tá? A gente vai ter duas aulas, na verdade, a primeira aula vai se desdobrar em duas, para abordar a letra da lei da resolução, tá? Então, a gente vai ver aqui mesmo, de forma integral, a resolução, porque ela vai dar subsídio aí para a gente trabalhar as outras legislações que virão pela frente, tá? Então, o que a resolução número 7 traz para a gente? Ela fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Então, é uma resolução que vem aí desde 2010, né? Quando acaba a questão da série, né? Que era a primeira série até a oitava série, e vai aí trazer o nono ano, né? Então, é essa resolução que fixa essas diretrizes aí do ensino fundamental. E ela reúne princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas e educacionais, e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos projetos políticos pedagógicos das escolas, né, o PPP. Parágrafo único. Essas diretrizes curriculares nacionais aplicam-se a todas as modalidades de ensino fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bem como, né, quais são essas modalidades? Aqui vem falando que é todas. A educação do campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola. Então, apesar, né, que a gente vai ter aí diretrizes específicas para essas outras modalidades que a gente vai ver, né, mais para frente, a resolução vem dizendo para a gente nesse parágrafo único aqui que antes dessas resoluções, né, dessas diretrizes específicas dessas modalidades, essa resolução número 7 também traz aí os princípios, né, os fundamentos, os procedimentos que essas modalidades também devem atender, devem se adequar. Beleza? Então, vamos lá, no artigo 3º, né, do artigo 3º ao 5º, a resolução vem trazendo para a gente quais são os fundamentos, né, do ensino fundamental de 9 anos, e já digo aqui que o artigo 3º, essa parte dos fundamentos, na verdade, né, são artigos que caem muito nas questões aí dos concursos, tá? Hoje a gente vai se adequar mesmo, né, focar na letra da lei dessa resolução, mas na segunda parte eu vou trazer aí questões, né, para a gente ver na prática como que esses artigos que essa resolução apresenta, principalmente essa dos fundamentos, caem nos concursos, tá bom? Então, no artigo 3º, vem dizendo aqui para a gente que o ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Então, de modo geral, o que quer dizer aí esse direito público subjetivo, né, de cada um? Que de modo geral, é dizer que a gente tem a possibilidade de exigir do poder público, né, que se preste ou ofereça esse serviço, né? Qual serviço? O ensino fundamental de 9 anos. Então, quando acontece, né? Quando acontece, por exemplo, de não ter vaga em alguma escola, né? Que, né, até se usa falar que se negou a vaga, e aí a família aciona o Ministério Público tem o dever de conseguir uma vaga
para aquele estudante, que não seja naquela escola, se for o caso mesmo que não tem, né, como atender aquele aluno, né? Mas o Ministério Público vai encontrar uma escola mais próxima aí que possa efetivar a matrícula daquele estudante. Por quê? Porque é um direito público subjetivo. Da mesma forma que o poder público tem, né, o dever aí de exigir das famílias que matriculem seus filhos na escola. Então, na pandemia, a gente viu muitos pais falando: não vou matricular, vou deixar sem estudar. Isso não é uma opção, né? Como é um direito público subjetivo de cada um, o poder público também tem como cobrar, né, esse dever dos pais, né, da família, de ter esse direito, né, público subjetivo dos estudantes atendidos. Beleza? Artigo 4º. É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção, né? Então, aí não se pode fazer, por exemplo, uma seleção, um vestibular, um vestibulinho, para se ter uma vaga aí no ensino fundamental de 9 anos na rede pública, né? Parágrafo único. As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar considerando essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independentemente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Artigo 5º. O direito à educação, entendido como um direito inalienável, né, que não pode ser negado do ser humano, constitui o fundamento maior dessas diretrizes. Então, qual que é o fundamento maior das diretrizes aí da resolução número 7? O direito à educação. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, sociais, do direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social, e possibilita a formação cidadã e usufruto dos bens sociais e culturais. Então, essa primeira parte aqui dos fundamentos, né, dessa resolução, vem trazendo aí quais são os direitos, né, dos educandos, dos estudantes. Então, é a parte dos direitos, né, os fundamentos dessa resolução. Vamos agora para os princípios que a resolução traz para a gente. Artigo 6º. Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios. Parágrafo 1º. O ensino fundamental deve comprometer-se com educação de qualidade social, igualmente entendida como direito humano. Parágrafo 2º. A educação de qualidade como direito fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. E aí, esse parágrafo número 2 aqui traz para a gente alguns incisos, né? Incisos 1º. A relevância reporta-se à promoção da aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e desenvolvimento pessoal. Inciso 2º. A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes dos diversos contextos sociais e culturais, e com diferentes capacidades e interesses. Inciso 3º. A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual do ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direitos à educação. Então, aqui vem trazendo para a gente a questão da qualidade, da equidade, né, e da pertinência. Parágrafo 3º, que vai trazer aqui para a gente a questão da equidade financeira. Na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, a equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitem,
Ao lado das políticas universais dirigidas a todos, sem requisito de seleção, é preciso também sustentar políticas reparadoras que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagem. Parágrafo 4º. A educação escolar, comprometida com a igualdade do acesso de todos ao conhecimento e especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da população em desvantagem na sociedade, será uma educação com qualidade social e contribuirá para dirimir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando assim o ingresso, a permanência e o sucesso na escola, com a consequente redução da evasão, da retenção e das distorções de idade, ano, série, né? Ok, aqui vem só trazendo onde que vem falando dessas distorções. Artigo 7, também dentro dos princípios, tá? De acordo com esses princípios e em conformidade com o artigo 22 e o artigo 32 da LDB, as propostas curriculares do ensino fundamental visarão desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Mediante os objetivos previstos para essa etapa da escolarização, a saber, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o plano de domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade, a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de sociedade, solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Agora a gente vai para uma parte, só ver se está gravando direitinho. A gente vai para a parte da matrícula, tá? Que pode ser uma informação que vocês já saibam, mas é uma informação aí que costuma cair até como pegadinha em concurso. Vou trazer uma questão sobre essa. Matrícula do ensino fundamental de 9 anos e carga horária, né? Artigo 8. O ensino fundamental com duração de 9 anos abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade e se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. Quem são esses? Educação de jovem e adultos, né? Porque a gente tem aí a EJA de ensino fundamental. Então, é nessa faixa etária, aí se estendendo também, além dessa faixa etária, quem tiver aí na educação de jovens e adultos. Parágrafo 1º. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos, ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, né? Então, tem aluno aqui que começa o ano escolar com 5 anos, o primeiro ano, né, do ensino fundamental com 5 anos, mas ele tem que completar 6 até o dia 31 de março. Então, tem que se atentar aí a essa data, tá? Parágrafo 2º. As crianças que completarem 6 anos após essa data deverão ser matriculadas na educação infantil, né? Depois do dia 31 de março, fez 6 anos, só vai, né, entrar aí no ensino fundamental no ano subsequente, né? Ele vai fazer mais um ano aí de pré-escola. Parágrafo 3º. A carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de 800 horas relógio, distribuídos em pelo menos 200 dias letivos de trabalho. Currículo, né? Então, essa parte aí da matrícula são informações aí, quem está na área de educação já ouviu falar ou tem, então é só se atentar aí às datas, à carga horária, porque isso ajuda a gente a eliminar algumas alternativas, né? Para facilitar aí a gente a responder as questões, tá? Currículo, artigo 9. O currículo do ensino fundamental é entendido
nesta resolução como constituído pelas experiências escolares que se desdobrarão em torno do conhecimento, permeados pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Parágrafo 1º desse artigo. O foco nas experiências escolares significa que as orientações e as propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só terão concretude por meio das ações educativas que envolvem os alunos. Parágrafo 2º. As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, aqueles que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem de forma implícita para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes, né? O que é essa parte implícita aí? É a questão do currículo oculto. Valores, atitudes, sensibilidade e orientações de conduta são vinculadas não só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, pela distribuição do tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio. Enfim, essas vivências proporcionadas pela escola. Parágrafo 3º. Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias que produzem orientações sobre o currículo, as escolas e os professores selecionam e transformam a fim de que possam ser ensinadas e aprendidos, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação ética, estética e política do aluno. Base nacional comum e parte diversificada, complementariedade, né? Então, aqui a gente vem ver o que essa resolução traz para a gente sobre a BNCC. O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, né? Então, a BNCC traz aí para a gente, né, essa parte comum, que tem que ter em todas as escolas, né, de todos os estados e municípios, tem que se atender, e essa parte diversificada. Artigo 11. A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constitui um todo integrado e não pode ser considerado como dois blocos distintos. Parágrafo 1º. A articulação entre a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da sociedade, da cultura e da economia, e perpassa todo o currículo. Parágrafo 2º. Voltados à divulgação de valores fundamentais ao interesse social e à preservação da ordem democrática, os conhecimentos que fazem parte da base nacional comum, a que todos devem ter acesso, independentemente da região e do lugar em que vivem, assegurem a característica unitária das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos projetos políticos pedagógicos. Parágrafo 3º. Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a contextualização dos conhecimentos escolares em face das diferentes realidades, né? Então, aqui vem trazendo para a gente, não termina, essa parte da BNCC, né? Nessa resolução vem trazendo bastante artigo, mas vem falando para a gente aí como é que a gente tem que assegurar essa parte comum, né? Integrando ela com a parte diversificada, sem fazer ela duas partes que não conversem. Artigo 12. Os conteúdos que compõem a base nacional comum e a parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, que a gente já vai ver quais são, né? No desenvolvimento das linguagens, do mundo do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades
desportivas e corporais, na área da saúde, e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da cidadania, os movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e dos alunos. Artigo 3º. Os conteúdos a que se refere o artigo 12, que a gente acabou de falar, né, das disciplinas científicas, são constituídas por componentes curriculares que, por sua vez, se articulem com as áreas de conhecimento, a saber, linguagem, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. As áreas de conhecimento favorecem a comunicação entre diferentes conhecimentos sistematizados e entre estes e outros saberes, mas permitem que os referenciais próprios de cada componente curricular sejam preservados. Artigo 14. O currículo da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental deve abranger obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da LDB, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da arte, da educação física e do ensino religioso. Artigo 5º. Os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental serão, assim, organizados em relação às áreas de conhecimento, né? Então, vem trazendo aí para a gente as disciplinas, né? As 9 disciplinas que a gente já conhece aí. Linguagens, língua portuguesa, língua materna, né? Para as populações indígenas, língua estrangeira moderna, arte e educação física, dentro das linguagens. Dentro aí, né, das áreas exatas, matemática, ciência da natureza e que é o ciências, né? E ciências humanas com história, geografia e ensino religioso. Parágrafo 1º. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, conforme o artigo 210 da Constituição Federal, né? Parágrafo 2º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, né, que vem trazendo aí para a gente da LDB, e depois a gente vai ver com a lei, né, específicas aí da cultura, né, afro-brasileira e indígena. Parágrafo 3º. A história e as culturas indígenas e afro-brasileiras presentes obrigatoriamente nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar, e em especial no ensino da arte, literatura e história do Brasil, né? Então, o que vem falando aqui para a gente? Depois a gente vai ver bem específico, né, na lei lá 11.645, mas a gente vai ver que preferencialmente, né, a história e as culturas indígena e afro-brasileira devem ser trabalhadas, né, no ensino da arte, literatura e história, né, história do Brasil, história da África. Essa é uma questão que também cai muito em concurso, né? Então, tem que ser trabalhado por todas as disciplinas, né, de forma interdisciplinar, mas preferencialmente, né, especialmente em arte, literatura e história. Pode gravar que isso daqui cai em prova, tá? Sua inclusão possibilita ampliar o leque de referências culturais de toda a população escolar e contribui para a mudança das suas concepções de mundo, transformando os conhecimentos comuns veiculados pelo currículo e contribuindo para a construção de identidades mais plurais e solidárias. Ok. Vamos aqui para o parágrafo 4º, né? Falar das artes. A música constitui conteúdo obrigatório
mas não exclusivo do componente curricular arte, o qual compreende também artes visuais, o teatro, a dança. Então, a música não é uma disciplina específica, mas ela compõe aí o conteúdo de arte, junto com artes visuais, teatro e a dança. Parágrafo 5º. A educação física, componente obrigatório do currículo do ensino fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao aluno apenas nas circunstâncias previstas na LDB. Depois a gente vai ver, né, quem está aí dispensado da educação física quando a gente abordar lá a LDB, tá bom? O ensino religioso de matrícula facultativa ao aluno é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais da escola pública do ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas qualquer formas de proselitismo, tá? Conforme está na LDB. Então, o ensino religioso é matrícula facultativa. Artigo 16. Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade, gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA aqui, que a gente já viu um pouquinho. Preservação do meio ambiente nos temas da Política Nacional de Educação Ambiental, educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, a diversidade cultural deve permanecer o desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte diversificada do currículo. Parágrafo 1º desse artigo 16, que vem falando aí dessa articulação dos conteúdos, tá? Outras leis específicas que complementam a LDB determinam que sejam ainda incluídas temas relativos à condição e aos direitos dos idosos e para a educação do trânsito. Parágrafo 2º. A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada, conforme as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, né, que é essa daqui que a gente está vendo agora. E a resolução 4 de 2010, que é uma resolução anterior a essa 7, tá? Parágrafo 3º. Aos órgãos executivos dos sistemas de ensino compete a produção e a disseminação de materiais subsidiários ao trabalho docente, que contribui para a eliminação de discriminações, racismo, sexismo, homofobia e outros preconceitos, e que conduzam à adoção de comportamentos responsáveis e solidários em relação aos outros e ao meio ambiente. Artigo 17. Na parte diversificada do currículo do ensino fundamental, será incluído obrigatoriamente, a partir do 6º ano, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, né? Parágrafo único. Entre as línguas estrangeiras modernas, a língua espanhola poderá ser opção. Então, né, é mais comum da gente ver da escolha da língua inglesa, né? Mas aqui no parágrafo único vem falando para a gente que uma da língua estrangeira moderna, né, a cargo aí da comunidade escolar, pode ser a espanhola, né? Pode ser o espanhol. E aqui a última, né? Os últimos artigos que a gente vai ver nessa primeira parte vem falando aqui do projeto político-pedagógico, que é o PPP. Artigo 18. O currículo do ensino fundamental com 9 anos de duração exige a estruturação de um projeto educativo coerente, articulado e integrado, de acordo com os modos de ser e de se desenvolver das crianças e adolescentes nos diferentes contextos sociais.
Artigo 19. Ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a LDB serão compreendidos como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si ao longo dos 9 anos de duração do ensino fundamental, tá? A gente vê aqui, né, mais perto da gente, na Prefeitura de Belo Horizonte, que trabalha com questões, né, de ciclos, que vem aí também respaldado pela LDB, né? Mas eles são tempos e espaços interdependentes e articulados entre si, o que não muda a organização aí dos 9 anos do ensino fundamental que a resolução número 7 vem trazendo para a gente, tá bom? Então, essa foi a primeira parte da resolução. Peço que vocês fiquem atentos mesmo, principalmente aquelas partes que eu falei que caem em concurso, né? Façam suas anotações e a gente volta logo mais com a segunda parte da resolução para a gente fechar ela. E também vou trazer questões de concurso para a gente já ver essa resolução na prática, tá bom? Um abraço, até mais.